Fala pessoal, tudo bem? Bom, olha só, sei que vocês estavam com saudade, sei que vocês queriam ver as minhas análises, o meu pré-market para vocês, então estamos de volta, estamos de volta, estamos de volta. Eu vou tentar fazer todos os dias. É que na verdade fazer eu já faço todos os dias, né? Mas eu preciso gravar, porque assim, você fazer para você mesmo é uma coisa onde você não precisa estar falando, você não precisa estar explicando, você não precisa, né? Tem todo aquele trabalho que se você está transmitindo para outras pessoas, você tem que editar o vídeo, você tem que subir o vídeo, enfim. É um rolê, não vou dizer que não é. É um rolê, mas eu vou fazer isso por um tempo e depois eu pretendo transformar isso em um serviço, tá? Onde vocês paguem um valorzinho por mês e vocês recebam todos os dias o pré-market como vídeo, né? Lógico que vai ser por vídeo, não dá para vocês receberem isso por texto. Um valorzinho meu, irrisório mesmo, porque dá trabalho, tá, gente? Não vou mentir, dá trabalho editar, dá trabalho subir, enfim. Mas vamos lá, eu vou fazer isso de uma forma natural por um tempo, depois a gente pensa nisso sobre essa forma de assinatura, enfim, beleza? Então vamos lá, hoje eu vou analisar para vocês, quer dizer pra gente, né? Porque isso aqui também é uma forma de eu me atualizar e me colocar em sincronia com o que pode acontecer no mercado. Então a gente vai começar no índice futuro, depois a gente vai passar para o dólar futuro, a gente vai falar um pouquinho também sobre as blue chips, né? Não todas, mas a gente vai falar sobre algumas, principalmente de correlação. E a gente falou que dólar do índice, a gente vai falar sobre algumas blue chips, vamos falar sobre o preço do petróleo e vamos falar também sobre o SPX, tá? Que é o nosso não, né? Que de nosso não tem nada, é o índice americano, tá? Então, vamos lá, vamos começar pelo nosso índice futuro. O índice futuro está encontrando, como vocês podem ver aqui, que eu já fiz a marcação, uma resistência muito importante, tá? Provavelmente um topinho duplo aqui, mas esse topo duplo, como vocês sabem pela regra de topo duplo, ele só é confirmado na perda da linha de pescoço, tá? Que é a mínima desse candle branco aqui. Deixa eu só verificar se... Não, acho que está assim, acho que o meu mouse está aparecendo normal. Então é isso, a gente tem no tempo gráfico do diário, né, o cenário que a gente tem é esse, e ele não se altera, né, a gente vem de uma subida muito forte, que isso aqui eu já tinha até comentado que poderia ser a onda 3, né, de um movimento 1, 2, 3, 4, 5, e o diário ele não é um cenário que ele demora para se alterar, né? Então a gente ainda está trabalhando naquela realidade de que o preço pode vir buscar a média de 200, né? É o que ele tem feito ao longo do tempo, rompeu essa cunha, inclusive fez um reteste da cunha, né? Que foi muito importante, foi um momento onde o mercado decidiu continuar subindo, mas olha que importante, né? Quando você tem um reteste assim, dessa forma, o que costuma acontecer e principalmente quando esse preço começa a trabalhar na região do topo anterior, o que costuma acontecer é um rompimento. E aqui a gente está encontrando uma resistência por um tempo, tá? Agora, o que é importante observar? Primeiro de tudo, a gente está tendo uma divergência no IFR. Eu vou até trocar o nome aqui porque está errado. Beleza. Então, a gente está encontrando uma resistência muito forte, embora não tenha nenhum candle, porque vou ser sincero, são candles de venda sim, mas olha como esse candle de venda ele é muito mais expressivo do que esse aqui. Né? Em questão de volume, deixa eu até dar uma olhada aqui, porque pode ser que eu esteja posicionado mal. É um volume acima da média, mas se você for colocar, esse candle teve um volume muito maior, mas ainda assim é relevante, inclusive pelo volume ser muito maior do que todos os outros. Né? Todos os outros candles dos últimos, sei lá, 2 meses, esses dois candles, esses 2 dias aqui foram dos mais fortes. Então, é relevante sim, tá? Deixa eu tirar isso daqui, beleza. Então, a gente está trabalhando num cenário diário, do gráfico diário, a gente está trabalhando numa zona de resistência muito importante, tá? A gente já passou da retração de 618, que não é muito aconselhável para uma onda 2, né? Que a gente está vendo aqui uma onda 1 muito forte, uma onda 2. Agora, quando eu digo não é muito aconselhável, é seguindo todo o princípio de Elliott, mas ainda é aceitável que a onda 2 ela retrai até 100%. É muito raro a gente encontrar uma retração de 100% de uma onda, ou seja, que ela venha para esse nível aqui no mercado de baixa, assim. Normalmente isso acontece muito em mercados de alta, porque a venda é sempre o pânico, né? A alta é o otimismo. Então a venda ela normalmente acontece, o rally, né? o crash que a gente chama, ele sempre acontece de forma muito mais rápida do que uma subida. Olha como essa descida aqui foi muito rápida. Isso aqui foi o quê? Foi 1 mês e meio? Nem isso, né?
foi o mês de março e o comecinho e o finzinho do mês de fevereiro. Então a gente teve aqui um mês e pouquinho. Acho que foi um mês, né? Porque aí a gente já começa a subir. Aqui é o fundo. Uma semana. Foi um mês de queda forte. Olha quanto tempo a gente está demorando para subir. Então as quedas são muito mais fortes do que as subidas, exatamente pelo medo, pelo pânico, pelo sentimento de massa, enfim, toda a parte psicológica. O que a gente está vendo aqui no preço nada mais é do que a psicologia por trás de quem está no mercado. Tá? Eu vou tentar manter uma linguagem bem simples, que é para todo mundo entender. Eu sei que tem um público, principalmente o meu público, ele é um público onde tem muito iniciante, então eu vou tentar deixar a linguagem mais simples possível, né, sem muito jargão, enfim, de uma forma que seja mais fácil de vocês entenderem. É lógico que tem algumas coisas que não tem muito como fugir, né, linhas de suporte de resistência, mas isso eu acho que vocês já estão mais do que treinados, principalmente quem faz parte do CTT, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no índice futuro 60 minutos, porque aqui a gente está vendo que a média de 9 já vira para baixo, tá? Ou seja, por todo o conceito de afastamento, né? Por todo o conceito de afastamento de média, a gente consegue perceber que a partir da hora que o preço ele se afasta muito, ele tende a retornar à média. Ele se afasta muito, ele tende a retornar à média. A mesma coisa aconteceu no crash, o preço se afasta muito, e aí quando você tem um distanciamento muito grande da média, isso é uma distorção muito forte, ou seja, o preço tende a retornar, tende a bater num fundo e retornar muito rápido para essa média, tá? Então a gente nunca diga nunca, mas é muito difícil o preço descolar da média para sempre. Você tem que partir do princípio que o mercado vai continuar descendo para sempre ou subindo para sempre, o que não vai acontecer. A mesma coisa com o dólar, tá? Quando as pessoas perguntam, por que você acha que é melhor você investir em dólar do que em empresas brasileiras? Porque você também está pensando na valorização do dólar, né? Qual é o único cenário onde investir em dólar seria uma coisa ruim, né? Onde dolarizar o seu patrimônio ia ser uma coisa ruim? Qual é o único cenário onde isso se torna possível? Onde você investir o seu dinheiro, que é em real, em dólar, se torne uma coisa ruim? O único cenário onde isso seria uma coisa ruim é se você contar que o dólar vai cair meio que para sempre. Porque aí você vai estar sempre depreciando o dinheiro que você envia lá para fora. Como eu não acredito que o dólar caia para sempre, porque né, acho que não vale nenhuma discussão sobre isso, eu acredito muito que vale a pena você investir em dólar. Mas vamos voltar para cá, que senão a gente se perde um pouco. Então, o que a gente está conseguindo ver no diário? Exatamente isso, uma linha, uma zona de resistência, onde a gente já tem uma média móvel que está virando para baixo, ou seja, o preço teve uma oportunidade de encontrar a média de 9 e se afastar dela novamente, ou seja, aqui ele encosta na média de 9, afasta, aqui ele encosta na média de 9, afasta, encosta na média de 9, afasta, encosta na média de 9, por enquanto ele não conseguiu se afastar em duas oportunidades. Agora a média de 21 tem que fazer o papel dela. Então, o que é o mais importante? Qual é a zona no diário que seria mais importante para caso de venda, de compra? O mais importante é, ganhando essa região, a gente tem uma resistência muito forte, que é a média de 200, tá? É uma resistência que não foi testada nos últimos 1, 2, 3, 4 meses, tá? É uma resistência, mas poderia ser um suporte, tá? Eu estou falando como ela está agindo agora, porque pela bipolaridade, um suporte pode se tornar uma resistência e uma resistência pode se tornar um suporte. Mas falando da forma como ela está agora, é uma resistência que ainda não foi testada nos últimos 1, 2, 3, 4 meses praticamente. Então, é muito importante a gente entender que qualquer compra aqui vai ter meio que o seu objetivo limitado. Tá? Se a gente for pegar o Fibonacci, a gente já vai ver que essa onda aqui, ela já passou muito da onde ela deveria parar, que seria até a retração de 618, tá? Ou não? Aonde que eu vi? Não. Está certinho na retração de 618. Qual foi o índice? Foi o SPX. Desculpa a confusão. O SPX é que já passou muito da linha de 618. Aqui a gente ainda está vendo uma retração de toda essa descida na linha de 618, que reforça também a resistência desse último topo. Tá? Não quer dizer que vai cair, enfim, mas a gente vê que 618 se torna meio que o limite. Tá? Por que eu falei do SPX? Quer ver? O SPX, olha aqui, ó, se a gente for jogar, deixa eu apagar um pouco essa linha para vocês entenderem. Se a gente for jogar o Fibonacci de toda essa descida aqui, ou seja, de topo a fundo, você vai ver que já passou do 618 faz tempo. Vou até jogar esse Fibo em
Cadê? Em logs. Ué, mas ele já está em log. Será que ele já está em log? Ah, tá. De qualquer forma, logaritmo ou não, já passou muito aí do 618, tá? Mas depois a gente volta para cá, vamos voltar lá para o nosso índice futuro. Beleza? Então, no diário é isso que a gente tem, tá? Uma retração de 618, é muita resistência, tá? É muita resistência. A gente tem a retração de 618, a gente tem esse gap que não foi fechado, olha aqui, ó, esse gap não foi fechado, esse gap foi, todos os outros gaps já foram fechados. O único que não foi ainda foi esse aqui e esse aqui de baixo, tá? Esse gap aqui ainda não foi fechado, tá? Ele foi fechado recentemente. Aqui, ó. Aqui é o fechamento, ou seja, você vê que o preço também acaba de fechar o gap, né? Na semana passada ele já tinha encostado, tá? Ele já fechou de novo, ou seja, teve um fechamento de candle aqui, outro aqui em cima. Então esse gap foi fechado. Então olha quanta resistência a gente tem. Tem o fechamento desse gap que foi importantíssimo, importantíssimo. E aí a gente tem a retração de 618 e também temos a média de 200. Então, o cenário para compra no diário está ficando um pouco nublado, digamos assim. E a gente também tem esse movimento, esse movimento esticadíssimo aqui, ó, esticadíssimo. Então, não quer dizer que a gente não vá buscar os níveis, né? Deixa eu até ver o Fibonacci desse pivô de alta aqui embaixo, para ver se a gente já atingiu todos os níveis. 1, 2, ainda não, ainda tem espaço, tá? Pelo Fibonacci desse pivô, a gente ainda tem espaço para buscar novas altas, tá? Pelo Fibonacci desse pivô de alta, a gente já atingiu o alvo de 618, de 100%, e agora a gente vai para 1,618, tá? Supostamente, né? Se conseguir romper, se conseguir avançar nessa compra. Agora vamos descer aqui para o gráfico de 60 minutos para a gente dar uma olhada como é que está o índice futuro, tá? Deixa eu jogar para o Naked, que acho que é... Depois a gente volta para cá para o gráfico com média móvel, tá? Para o layout com média móvel. Então, a situação é aquela que eu já tinha... Tem alguns vídeos da semana passada, se não me engano, que eu falo exatamente sobre essa situação aqui, tá? A gente tem uma ilha de reversão, que muita gente talvez não veja como ilha de reversão, mas para mim está muito claro, esse gap não foi fechado de uma forma completa, e aí a gente tem tanto um gap de exaustão quanto um de fuga. Tá? Agora, esse movimento não teve continuidade, ou seja, a força vendedora aqui também não está tão forte assim. Por quê? Porque existia uma linha de suporte, que era o quê? Que era o rompimento, era o pullback no rompimento desse... Cadê? Dessa cunha aqui. Tá? Rompeu a cunha para cima, e aí a gente tem o retest e a indecisão sobre o que a gente vai fazer, sobre o que o mercado está precificando. É lógico que a gente está no momento onde notícias são muito importantes, mas o gráfico fala tudo o que a gente tem para saber. Uma coisa muito importante, eu vou voltar no índice futuro só para... Olha essa divergência de IFR. O que é uma divergência de baixa nesse caso aqui? É quando a gente tem no preço, o preço vem fazendo novos, vem renovando o topo e o indicador não renova o topo junto com o preço. Então, o que a gente vê aqui? Não que a gente esteja renovando o topo, mas olha como a gente veio testar esse topo aqui e você vê que o IFR ele não está acusando a força que precisa para vir testar esse topo e romper. É lógico que isso não é uma regra 100%, ou seja, como é que eu vou dizer? Não é que isso seja uma regra inquebrável, né? Não sei nem como é que eu vou expor isso, mas acho que não é como se fosse uma regra inquebrável, até porque a gente pode mal ou bem um dia abrir num gap de alta e aí esse IFR vai ter explodido essa linha de topo aqui, e aí a gente vai ver que, nossa, estava certo. Mas o mais importante é que o indicador está me dizendo agora, ele já vira para baixo, ainda está acima da região de 50, ou seja, ainda está indicando compra, né? Aqui ainda é saldo comprador na força, ou seja, o índice de força relativa está me dizendo que o saldo é comprador ainda na força do mercado. Então, o ideal era que esse IFR esteja abaixo dos 50, tá? Mas não é necessário para que você abra uma operação. É simplesmente algo que vai te dar mais certeza do que você está fazendo. Então, nos 60 minutos, vamos voltar para lá, vamos voltar para o gráfico Naked para a gente entender algumas coisas. Olha como a gente fez esse reteste aqui, tá? Vamos até apagar essa ilha de reversão e colocar
essa linha aqui de resistência, que essa linha é muito importante. No 15 minutos, você vai ver como a gente tem vários toques aqui em cima. Mas aqui já dá para ver que é uma região muito importante por tudo que a gente viu no índice futuro diário, tá? Que é uma região de 618, de fechamento de gap, é uma região que a média de 200 passa muito perto, então o 15 minutos, o 60 minutos vai representar também a mesma coisa numa escala menor. Então, o que a gente pode perceber depois desse reteste aqui? O rompimento de uma LTB, tá? O rompimento de uma LTB. Esse trade foi incrível aqui, né? Eu lembro desse trade especificamente, depois dessa barra aqui. Mas aqui a gente tem exatamente um cenário de rompimento, de um canal muito íngreme, muito estreito, ou seja, com muita força de venda. E olha que interessante, tá? Eu tenho isso na minha aula, se eu não me engano, eu não lembro se é na minha aula de suportes e resistências ou se é na minha aula de progressão de topos e fundos. Mas tem uma parte que eu falo exatamente sobre a inclinação do canal. Toda vez que você tem um canal que ele é inclinado assim, o que ele está querendo dizer? Aceleração de mercado. E aí o que a gente vê aqui, né? Tanto que quando você vê aqui, ó, olha aqui, ó, olha como esse canal é íngreme. Ele é tão íngreme que parece uma linha reta. Olha aqui, ó, não dá nem para você fazer o desenho de tão íngreme que é. E o que foi isso aqui? Aceleração de mercado. Quanto mais íngreme o canal for, mais acelerado o mercado foi ou está sendo. E olha o que a gente consegue perceber no 60. A gente teve essa queda acelerada, ou seja, um canal íngreme, não tão íngreme quanto o início do coronavírus, mas um canal íngreme, inclusive com gap de fuga aqui, né? E aí a gente não teve a continuidade do movimento, a gente encontrou muita lateralização nesse dia especificamente. Olha aqui, ó. Até que a gente abre com um gap de baixa que não confirma, ó, ele já fecha o gap rapidamente e aí ele passa a romper, ele vem com esse candle aqui, rompe essa LTB. Tá? E aí, olha que interessante, a gente tem um outro canal menos íngreme que o canal anterior. Então, se você for colocar lado a lado, você vai ver que a angulação desse canal é muito maior do que a angulação deste canal aqui. Tá? E aí a gente já tem um rompimento desse canal. Com pouco volume, isso não é uma coisa que me agrada muito. Eu acredito muito que esses rompimentos em topo, assim, eles precisam ter mais volume, eles precisam ter... O mercado precisa te dizer que ele está realmente querendo vender. Um grande exemplo, né, é esse aqui. Olha como a gente teve o rompimento desse ombro, cabeça-ombro aqui, ó. Calma aí. Isso. E aí a gente teve... eu ia usar. E aí a gente teve bastante volume. Olha aqui embaixo. Então, esse tipo de rompimento, para mim, é o ideal. Aqui eu não estou gostando tanto, porque embora a gente tenha atingido níveis médios, ou seja, a gente atingiu a média móvel, como a gente atingiu níveis médios, pode até confiar, mas eu tô achando isso aqui muito estranho, não tá me convencendo essa venda, ou seja, também não tá pintando venda no papel, tá? Isso é uma máxima. Pelo que eu tô vendo, não tá pintando venda. Embora a gente tenha rompido esse último fundo aqui, eu não tô gostando dessa corzinha. Não sei por que tá entrando sempre com essa cor. Vou ter que mudar isso aqui. Mas enfim. Como a gente tá perdendo esse fundo, tá? Como a gente perdeu esse fundo, ok, foi uma venda boa? Mais ou menos. No 60 não está me parecendo uma venda muito boa. O volume foi muito fraco nesse candle aqui. Vamos olhar as médias móveis e o IFR para ver se... no 60 o IFR já perdeu o fundo. Já perdeu o fundo desde aqui. Desde aqui que a gente já perdeu fundo no IFR e agora ele está trabalhando abaixo da linha de 50. Tá? Vamos ver se a gente tem divergências aqui importantes. Aqui não se torna tão importante essa divergência porque a distância entre os dois topos é muito grande, então não faz tanta diferença aqui. Mas a gente já viu, olha que interessante, aqui a gente tinha uma ligeira LTA, né? Aqui eu acho que pode até botar como uma linha de resistência mesmo, tá? É uma região, então serve. A gente tem uma linha de resistência, ao mesmo tempo que o IFR, o que ele indica aqui, ó? Topos descendentes. Isso é uma
puta divergência de baixa. Tanto que logo depois a gente tem um engolfaço aqui, um Dark Cloud Cover, que não é um Dark Cloud Cover porque ele teria que abrir acima, mas um engolfaço, a média vira para baixo, cruza a 21, volumaço e a divergência. Esse foi um trade incrível. Tanto que quem segurou, levou para o outro dia, meteu 5% no bolso. Então, caralho, é um puta trade, alavancado ainda, né? Alavancado. Então, o 60, pelo que a gente pode ver aqui, existe uma linha muito importante de suporte de resistência, o que a gente chama de bipolaridade. Existe uma linha bipolar muito importante, que é nessa região aqui, tá? Você vê que a gente tem esse gap de exaustão, vem depois um gap de fuga, o preço tenta trabalhar para baixo dessa linha que se torna uma resistência, você vê que ele abre, a gente abre com um gap de alta acima dessa resistência e de repente o preço cai, tenta ir para regiões abaixo dessa resistência, voltar a realmente trabalhar aqui dentro, mas não consegue, é rejeitado pela média e segue caminho. Tá? E aí o que acontece aqui? Ó, tudo que se torna uma resistência, tudo que é um suporte, quando é rompido, torna-se uma resistência, e toda resistência, quando é rompida, se torna um suporte. É uma regra? É uma regra, mas que nem sempre ela é válida, tá? Isso é o que normalmente acontece, mas é claro que tem várias vezes que o preço, o mercado, ele vai simplesmente vai te cortar para cima, vai te cortar para baixo, suportes e resistências serão irrelevantes, mas em grande parte das vezes eles vão ter relevância sim. O que acontece aqui? A gente rompe essas anti-resistência, é testada como um suporte e jogada muito forte para cima. Olha quanto volume. Isso que para mim ficou estranho. Isso que ficou estranho demais para mim, que foi nessa rejeitada aqui, com esses 3 candles, eu estava esperando muita subida. E você vê que a gente é rejeitado logo no dia seguinte. Muito volume aqui, ó, muito volume, mas que não conseguiu ser representado numa subida eficiente. A gente não conseguiu romper o último topo, né? Isso me ligou o alerta de que talvez os compradores não estivessem com tanta força de vontade assim, tá? Então a gente tem aqui também se a gente for levar em consideração, o diário já está dando, mas o 60, se a gente esticar, também a gente tem uma LTB. Ele não está dando nenhum sinal de força que vai renovar esse topo aqui, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem no índice futuro 60, tá? Qual é o nosso objetivo aqui? Entender o índice futuro brasileiro, pegar o índice americano e pensar assim, ó, faz sentido o índice brasileiro tá assim? Se o americano tiver de uma forma XYZ, então é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos jogar para 15 minutos, já dentro do contrato de mini, para a gente entender como é que o preço está se movimentando, tá? Aqui a gente já tem o cruzamento da média de 9, é provável que o preço no 60 vá buscar a média de 21 para deixar um PCzinho de venda e a gente conseguir vender isso aqui num preço mais justo, tá? E aí o alvo não deixa de ser aí essa LTA, tá? Que fez o retest aqui, que provavelmente no futuro vai se encontrar com essa média de 200 nos 60 minutos, tá? Então, vamos jogar aqui no 15. Eu não fiz o Fibo daqui, né? Não fiz o Fibo daqui. Onde que estava o Fibo daqui? Não fez o Fibo ainda. O único Fibo que a gente tem é dessa descida aqui, ó. Mas aqui eu acho que a gente vai conseguir enxergar melhor no 15 minutos, tá? Então, vamos jogar no 15 minutos, olha lá. Que a gente consegue ter uma visão melhor sobre esse Fibonacci, tá? É muito confuso aqui, eu vou apagar todas essas linhas, até porque senão vocês não vão entender nada do que está aqui. Beleza. Então, olha o seguinte, o 15 minutos, tá? Ele vem numa sucessão de topos ascendentes, você concorda? E aí a gente tem um pivô aqui, tá? Um pivô de alta, ele vem buscar os 50% e dispara, tá? Então, a gente, a partir da hora do rompimento, a gente pode buscar o primeiro alvo, que ainda não foi respeitado. Olha lá, a gente teria para ir buscar até os 99 mil desse desse pivôzaço de alta aqui, tá? Ele rompe essa região de lateralização, faz o retest, olha aqui, ó, ele rompe essa região de lateralização, deixa eu trocar essa cor aqui, ficou muito ruim esse vermelho, né? Eu também concordo. Beleza.
Então, ele rompe essa região de lateralização e faz o retest, deixando aí uma retração de 50% e formando esse pivô de alta, que ainda não pegou o primeiro alvo, o que é preocupante. Por quê? Cara, porque passou muito tempo já, muito tempo a partir da hora que ele foi rompido, né? E aí ele vem e praticamente testa o retest dessa lateralização. O 50%, ou seja, se a gente perde os 50%, esse pivô está morto. Tá? Só que aí, o que acontece? A partir da hora que rompeu, tá? Ou seja, que rompeu, olha quanto tempo a gente está demorando. Ó. 1 dia, 22 horas, 2 dias, 3 dias, quase 4 dias no gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, quase 4 dias para o pivô de alta alcançar o primeiro alvo. Puta, isso está muito estranho para mim. Isso está muito estranho, tá? Isso está muito estranho. Então, a gente pode botar, inclusive, no IndiFoot, que é para a gente ver os candles anteriores, tá? Para a gente dar uma olhada no volume também. Então, olha aqui, ó. Olha como a gente tem uma rejeição grande nessa região aqui, ó. É como eu falo, é aquela região que a gente tinha marcado lá atrás, ó. Essa linha aqui, ó, que foi o gap de fuga, o gap de exaustão e o de fuga. Tá, você vê que o gap de exaustão, ele inclusive tenta fechar muito, muito rápido. Foi no mesmo dia, inclusive, uma queda incrível. Acho que aqui até foi nos 3 alvos de FIBO, deixa eu ver aqui, ó. Foi no primeiro alvo de FIBO. Mas vamos lá. Então, o que a gente consegue ver? Bom, se a gente for ligar os 2 últimos fundos mais relevantes, a gente vai ver que a gente tem um canalzaço, que a gente tinha, né, um canalzinho íngreme pra cacete aqui, ó. Que ele, ao mesmo tempo que foi perdido, ele perde a sua relevância, porque ele foi testado muitas vezes, subiu, desceu, aqui fica complicado, fica feio. Então, o que a gente faz? A gente só muda essa cor, pelo amor de Deus, e aí a gente joga para o próximo fundo relevante, tá? Que é esse aqui. E a partir da hora que a gente joga no próximo fundo relevante, calma aí, beleza, a gente consegue ter um canal que faça mais sentido, tá? Vou até... Ih, meu Deus do céu. Beleza. Vou até apagar essa linha aqui para não confundir. E aí a gente tem o rompimento desse canal. Tá? Deixa eu apagar isso aqui para o nosso gráfico ficar mais bonito. Na verdade, eu vou botar no Naked para a gente dar uma olhada. Tá? Aqui era a marcação que a gente tinha feito. Olha como a gente tem o rompimento desse canal. Tá? Só que se você for olhar de perto, não tem tanto volume assim. O rompimento em si ofereceu um retest que, na verdade, foi um inside candle, né? Com volume bom, mas longe de um volume. Olha como a gente tem, inclusive, tá? Inclusive, olha como o rompimento desse último fundo aqui relevante, porque olha como a gente conseguiu trabalhar nos últimos dias em cima dessa área. Foi um suporte que foi respeitado ao longo dos 2 dias anteriores, dia 19, dia 18. Foi respeitado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Na 5ª vez, que foi no dia 22 do 6? Hoje. Foi dia 22 do 6, a gente consegue romper, mas o volume ele fica muito parecido com esse rompimento aqui. Eu gostaria de um volume um pouco maior. Eu gostaria, mas vamos ver se o reteste. Qual é a melhor operação aqui, na minha opinião? Qual é a melhor operação aqui? É exatamente a espera desse reteste, tá? Agora, se a gente for ligar uma LTB, olha como ela já foi rompida, né? E aí o seguinte, uma retração de 50% dessa descida aqui vai passar um pouco desse reteste, tá? Mas vai ficar em linha com topos anteriores. Olha essa região de consolidação aqui, ó. Né? Então, a gente ainda tem os 50% é essa faixa aqui, se eu não me engano. Deixa eu olhar de novo. É exatamente essa região. Então, deixa eu apagar aqui. Bom, aqui não importa porque a relevância vai ser essa linha de baixo aqui. Vou até jogar um pouco mais para cima. Fechar. Então, a gente tem esse retest como o melhor trade. Essa região aqui do 96.500 até o 96. Tá? São mais ou menos 500 pontos, onde
pelos 5 minutos, tá? No 15 talvez não, porque o stop fica caro, mas pelos 5 a gente com certeza pode ficar de olho num trade. Então, ó, aqui a gente tem 96.500 e 96. Então vamos botar aqui ponto 1, ponto 2, 96.500, 96.500. Opa, 96.500 e 96. Beleza, então essa é a região que a gente tem que ficar de olho, tá? Ah, meu Deus, posição, não. Pô, como é que faz para esticar até o... Acho que aqui não tem como, mas tanto faz, vamos lá. Nossa senhora, não precisa ser tão exagerado. Beleza, verde oliva. Ou eu sou daltônico ou isso aqui tá de sacanagem comigo. Então, o que a gente precisa ficar esperto? Cara, nessa região, se você estiver querendo uma boa venda, essa região é importantíssima, tá? Essa região é importantíssima. Agora, pelo espelhamento dessa descida aqui, ou seja, a gente comeu toda essa descida, quem sabe, quem é meu aluno sabe o que eu estou falando de espelhamento de Fibonacci, tá? Por esse espelhamento aqui, ó, o primeiro alvo, ele seria exatamente nessa linha, calma aí, exatamente nessa linha de pullback aqui, tá? O primeiro alvo de todo esse Fibo aqui. O segundo alvo, mais ou menos dentro dessa região, no meio, né? E o terceiro alvo já passaria bastante, iria lá em cima, tá? Então, a gente tem alvos importantes no 96K e no 96.300, mais ou menos. Tá? Então, são regiões importantes. Vou até botar aqui 96K. Propriedade, posição 96K, que já está demarcado, e 96, 96.300. Beleza? Então, é isso para os 5 minutos, tá? Então, são essas as regiões que são provavelmente as melhores vendas, na minha opinião, tá? É lógico que se o mercado abrir já em gap de baixa e vendido, não tem muito o que você fazer, né? O máximo que você poderia fazer é o Fibonacci dessa descida aqui, tá? Que a gente estaria trabalhando aí na região já de 50% a 618. Tá? E aí, perdendo isso aqui, a melhor venda é a perda do fundo. É a perda desse fundo aqui, sem sombra de dúvida. Agora, dá para você antecipar com setups? Dá, com 9.2, 9.3, mas saiba que o teu primeiro alvo, se você tiver... É por isso que às vezes é complicado. Se você operar um contrato, cara, você é obrigado a zerar a tua mão aqui. Se tu, vai que você vende, sei lá aqui assim, nessa região aqui, tá? Nessa região você vende. Saiba que o teu alvo é aqui embaixo. Não dá para você tentar levar por mais do que isso. Agora, se você opera mais de um contrato, faz a parcial aqui e vai embora. Eu não gosto de fazer parcial. Eu prefiro entrar novamente. Mas esse sou eu. Então não preciso operar da mesma forma que eu opero. Então, vamos lá. Agora, trabalhando com compra, né? Trabalhando com compra. Bom, trabalhando com compra já deu. Tá? Só que aí que está a grande sacada. Olha quanta resistência a gente tem para cima. Né? Não que o preço não consiga, mas olha quanta resistência a gente tem para cima. Então, vamos dar uma olhada no nosso IFR para dar uma olhada. Aqui, gente, o que acontece? Muita gente fala, caramba, pô, Felipe, como é que você usa IFR nos gráficos menores? Cara, aqui é simplesmente um filtro de se o mercado está comprador ou vendedor, tá? Eu não costumo usar muita divergência em tempo gráfico pequeno, assim. Lógico que se ela for muito gritante, a gente leva em consideração, tá? Por exemplo, aqui a gente teve uma renovação de fundo com bastante força. Olha como esses candles aqui, eles indicam força, né? E aí, ao mesmo tempo, olha que curioso, esses candles indicam muita força, mas o nosso indicador de força, ou seja, olha, prestem atenção nisso, que isso aqui vira a chave pra caralho. A gente, no preço, está indicando muita força. Ou seja, o preço está indicando força. Mas o indicador de força não está concordando com o que o preço está fazendo. Tá? Então, isso aqui é uma divergência de alta incrível. Incrível, porque se essa queda aqui fosse com menos força, talvez você nem precisasse do indicador para entender que talvez a gente não rompesse esse fundo. Agora, com o indicador gritando
que, amigo, não tem força suficiente que justifique todos esses candles aqui, aí é compra certa, tá? Mas, de qualquer forma, tem muita gente que acha que isso aqui é um harami, tá? Não deixa de ser, mas tem formas melhores de um harami, mas é um harami bom, tá? É um bom harami. Daria um trade bom. Harami, tem muita gente. Enfim, mas vamos falar sobre a compra. O cenário de compra, para mim, já aconteceu. Tá? O cenário de compra, na real, acontece no rompimento desse candle aqui. Stop abaixo do segundo candle, menos 233 pontos. Pô, stop barato, cara. A volatilidade hoje foi bem tranquila, né? Olha, a volatilidade está muito baixa. Foi baixa, né? No dia de hoje. Olha esse candle aqui. Não tem nem 400 pontos. Talvez a gente esteja voltando ao nosso normal. Vamos voltar aqui. Eu não estou vendo o índice futuro, né? Eu estou vendo o mini. Mas olha aqui, ó, olha esse candle aqui, 890 pontos, cara. Olha o tamanho desse candle aqui, 1000 pontos. E se você for pegar em tamanho, né? Pô, é muito parecido em tamanho com o candle que a gente teve lá, ó lá. Olha isso aqui, 870 pontos. Daí a gente pega hoje um candle muito parecido. Não deu nem 400 pontos. Ou seja, a volatilidade vem diminuindo. O que não é bom e nem ruim, tá? É só um fato. Então, cara, o que eu acho aqui? Eu acho que uma compra que, embora ela já tenha sido executada, os alvos são muito curtos, né? Olha aqui, a gente teria... O risco é bom, porque você entra aqui para puxar, sei lá, 300... Nossa, não, é muito ruim. Nossa, como a volatilidade diminuiu nos 2 dias de hoje e de sexta-feira. Olha a sexta-feira aqui, ó. Mas hoje foi incrivelmente baixo. Stops baratos, tá? Hoje, com certeza, muita gente fez dinheiro porque os stops estavam muito baratos. Mas o trade bom mesmo foram só 2 aqui. Foram só 2. Enfim, mas vamos lá. Um cenário de compra aqui tem um stop bem curto, tem um alvo muito próximo. E eu acho que eu não faria nenhuma compra aqui. Eu acho, né? Também não faria, não. Eu esperaria uma venda, a 200 no 5 já está virada. É o que eu falo. Nos tempos gráficos maiores, tudo indica venda. Mais os 5 minutos, você vê que a gente está com força de compra. Então, o que pode acabar acontecendo? Essa força de compra vir buscar níveis extremos. E o que eu falo com níveis extremos? Você tira o zoom e vê onde que foram os níveis mais altos que o preço encontrou no índice de força relativa. Então, a gente tem mais ou menos essa região. Tá? Você vê que todas as vezes que a gente alcançou mais ou menos a região de 80, deram boas vendas. Tá? Não necessariamente o mercado caiu, mas deram boas vendas. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Como a gente está percebendo um mercado vendedor nos tempos gráficos maiores, a gente pode se programar para a partir da hora que esse indicador chegar nessas regiões mais caras, mais altas, a gente armar uma venda, a gente prestar atenção nos setups, no price action, nas figuras, nos canais, nas resistências, nos suportes, nos candles, enfim, tudo aquilo que vocês aprenderam, a gente consegue aí se preparar para que a partir da hora que esse indicador alcançar essa região de 80, a gente tenha uma boa venda, tá? Mas, lógico que, gente, o mercado, e é por isso que eu falo, isso aqui é tempo de tela, você tem que ter tempo de tela para entender que o mercado, às vezes, ele pode ser muito cruel, embora tudo esteja dizendo venda, ele subir desenfreadamente, oh meu Deus, pronto, e você ficar de fora, porque você está achando que é venda, então não criem viés, saibam que o melhor cenário agora é venda, tá? Embora a gente tenha uma queda acentuada, não quer dizer que essa queda acabou. Quando que você quer vender? Né? Quando você está no mercado de baixa e você quer vender, qual é a melhor estratégia para você ganhar dinheiro? E todo mundo vai dizer, nossa Felipe, muito óbvio. A melhor estratégia é você comprar barato e vender caro. Então, quando você está numa tendência de baixa e você quer vender, você vai vender aonde? Você vai vender quando estiver caro. Você vai buscar, entre aspas, né? Porque você não vai fazer isso, mas você vai buscar vender em topos. Tá? Você não vai ficar caçando topo e fundo. Você vai buscar as melhores operações, as operações mais inteligentes, são as vendas de topo, são vendas de regiões onde o preço está muito comprado para o entendimento do mercado de quanto ele vale. Tá? Então, é mais ou menos isso. Então, cara, se você vai vender aqui, porra nenhuma. Você pode até vender, mas entenda que você está assumindo um risco muito grande, porque o mercado já caiu muito.
Ou seja, a melhor operação é você esperar um topo, você esperar uma região onde o preço esteja muito caro para o que o mercado está precificando e vender. Deixa eu até dar uma olhada aqui se a CLT... a gente pode inclusive usar a CLTB como uma referência. Por quê? Porque não houve um rompimento conclusivo, tá? O preço abriu com o gap de alta, mas rapidamente já voltou a trabalhar aqui dentro. E o que é interessante? Se a gente ignorar essa região, essa partezinha, né, que trafegou aqui acima da nossa LTB, a gente consegue perceber o quê? Exatamente, um triângulo. E aí a gente pode determinar que esse rompimento tem esse alvo, tá? E aí a gente fica naquela sacada do Fibonacci. Olha os 5 minutos, como deu um Fibo bom. Alvo 1, alvo 2, alvo 3. Oh, meu Deus! Meu Deus, é bruxaria. Eu juro por Deus que é a primeira vez que eu faço isso. Quer dizer, não Fibonacci, né? Nesse preço, nesse dia, enfim. Caraca, aí é bruxaria. Então é isso. A gente tem um alvo lá embaixo. Tanto o alvo da figura quanto o alvo do Fibo é lá embaixo. Tá? Pode ser bruxaria, pode aí ser, né, algum tipo de mágica, algum tipo de efeito especial, mas não é simplesmente Fibonacci funcionando junto com o Price Action. Beleza? Então esse é o cenário para o nosso índice. Vamos dar uma olhada rápida no dólar, tá? Porque também senão esse vídeo vai ficar muito grande. Vamos dar uma olhada rápida pelo dólar. O dólar, existe uma grande expectativa de que o dólar esteja fazendo aí a sua correção ABC da onda 4, tá? Tem muita gente que hoje em dia, que nos últimos dias está fazendo essa análise das ondas de Elliott, tá? Eu não vou me prolongar muito nas ondas de Elliott, mas não vou entrar em detalhes, mas de uma forma específica, tá? De uma forma específica e deixando bem simples, essa aqui seria a terceira onda, tá? E o que acontece com a quarta onda? A quarta onda, ela normalmente tem uma correção em ABC, e o que a gente está vendo é exatamente isso, uma correção em A, retração, B e depois uma outra correção em C. Quer dizer que o dólar vai chegar a R$4, Felipe? Não quer dizer nada disso, quer dizer simplesmente que a análise técnica está aí para a gente usar. Então, o que a gente pode ver aqui? Que no diário, tá, a gente já alcançou uma região de 50% e se a contagem de ondas não só minha, tá, gente? Isso eu quero deixar muito claro. A contagem de ondas, se você for entrar em qualquer site, inclusive no TradingView, você vai ter um monte de gente que vem nos últimos dias, né, vem fazendo essa análise de ondas de Elliott no dólar, e a conclusão de todos eles é mais ou menos parecida, né? Quem já teve aula comigo sobre ondas de Elliott sabe que não tem nenhuma conclusão correta. Cada eliotista vai ter uma visão sobre a sua contagem de ondas, mas de uma forma geral a maioria acaba que chega num consenso parcial. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo exatamente que se a onda 4 se confirmar, a gente tem alvo pelo menos no 4,12, tá? O que não seria uma coisa ruim, dado aí que a gente vem trabalhando numa região de topo histórico, aqui, tá? Mas lembre-se que isso aqui é o dólar futuro, pode ter um pouco de distorção. O mais importante é a gente se ligar no que está acontecendo agora. E o importante também é entender que ao mesmo tempo que a gente está armando um pivô de baixa, tá? Ao mesmo tempo que a gente está armando um pivô de baixa, a gente também tem um suporte de uma resistência, de um suporte de uma resistência dinâmico, que é o que? A média móvel. O preço conseguiu rasgar a média móvel, mas ainda não fez o mais importante, que é o que? Rompeu o topo do candle que rasga a média móvel na direção contrária. A média de 9 já virou, é claro que numa questão, num grau de importância, a média de 9, ela claro que vai virar mais cedo do que a de 21. Agora, olha que interessante. Aqui a gente teve, no diário, a gente teve um PC de venda, tá? Quem é meu aluno sabe qual é o setup PC de venda e, por enquanto, está dando certo. Agora, a gente tem uma outra configuração aqui que é importante, que seria aqui, qual setup? Alguém sabe dizer? 9.3. Setup 9.3 armado, tá? Muito próximo da média de 9, um candle de rejeição, tá? Quem não conhece o 9.3 tem lá no CTT, tem dentro do módulo de setups e estratégias, tá? Então aqui a gente teria armado no diário 9.3, tá? 9.3, a partir da hora que romper esse topo é compra.
Então, por mais que a gente tenha um pivô de baixa, armado, pronto para romper, né? Já só falta a gente descer isso tudo, pronto para romper, já com fundo definido e topo definido, não quer dizer que é venda, tá? Porque o mercado pode simplesmente voltar e testar tudo lá para cima e a gente ficar de fora. Por quê? Porque essa grande subida, a onda 3, já deu, olha aqui, ó, já deu a retração de 618 praticamente. Olha aqui, ó, já deu a retração de 618 praticamente, tá? Então a gente pode ver o quê? Um pivôzaço de alta aqui. E essa onda 4 já fez a ABC, e só que a correção B foi muito curta. Exatamente por quê? Porque é um canal muito íngreme. Olha aqui, ó, é um canal muito íngreme, tá? Porém, gente, a gente só vai saber disso quando perder o fundo ou quando ganhar o topo. Ondas de Elliott é para isso, é para você se identificar nos cenários, beleza? O que a gente consegue ver é que tanto o preço quanto o índice de força vem jogando tudo para baixo, tá? A gente tem uma LTB e essa LTB está sendo representada tanto no índice de força quanto no dólar em si, tá bom? Então é isso, vamos dar uma olhada aqui em Vale e Petro. Vale que eu montei uma operação de venda, depois eu falo sobre isso, não vou falar nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande, vamos jogar no gráfico diário. Vale está em busca aí do seu topinho, do seu último topo, tá? Tentando buscar, né? Já faz um tempo que tá tentando e não está conseguindo. E aqui olha como a gente tem uma queda bem expressiva em Vale, né? 72% de queda. Não, mas na verdade é menos, porque de cima para baixo. 40% de queda na Vale. É uma queda boa. Então, o que a gente tem aqui, ó? A mesma coisa. LTAzinha não é muito perfeita, né? A gente tem aí algumas divergências por causa também do coronavírus. Acaba que torna essa análise de LTA num crash desse, acaba ficando um pouco ruim. Mas, de qualquer forma, a gente não renovou o topo, tá? A gente não conseguiu, esse pivô aqui não renovou o topo. Tá formando um topo duplo, igualzinho o nosso índice, tá? Igualzinho o nosso índice. A gente está formando um topo duplo muito parecido em Vale. E é aquilo, se perder esse fundo aqui, cara, tem tudo para jogar lá para baixo, tá? O meu trade foi na perda desse candle aqui e o meu alvo é no 50, que é mais ou menos aqui. Esse é o meu alvo exatamente na abertura desse gap que se fechou depois. Então, Vale aí, tá testando os topos. Se romper, eu tô fora, lógico, né? Mas aí já é um assunto para um outro vídeo. E Petrobras também na mesma história, só que Petrobras aí já teve o rompimento, tá? Em Petro a gente já teve esse rompimento. Vou jogar pro Naked. Não, aqui tá de boa. Vou fechar aqui, beleza. Em Petro a gente já teve o rompimento dessa LTA. Olha aqui. Deixa eu esticar um pouco para cá. A gente já rompeu, reteste. Olha essa estrela cadente aqui, ó. Deixa eu ver o volume dessa estrela cadente. Incrível. Incrível. Mas você vê que não deu sequência, né? Quem entrou aqui ou saiu na média de 21. Deixa eu pegar aqui. Que deu 0,88. Ou foi estopado. Tá, então, mas a gente fez o reteste e agora a gente está caminhando, já perdemos esse fundo e agora a gente está caminhando na busca da média de 200. O que a média de 200 aqui é importante? Porque ela representa também a retração de 50%, se eu não me engano, dessa subida. Olha lá, 618 vai dar exatamente em cima da média de 200. Então, a gente pode estar vendo só também aí um suporte de compra, tá? Então é isso, SPX. Vamos dar uma olhada no SPX rapidinho, só para ficar uma coisa completinha, bonitinha para todos vocês. SPX também rompeu essa LTA, que essa LTA foi rompida aqui, mas não deu sequência, né? Fez um pullback que inclusive avançou para dentro da LTA, mas logo perdeu. Se a gente for usar o corpo aqui, ó, a gente consegue ver que o retest foi bem nela. E agora a gente está trabalhando o SPX, vem trabalhando aí para perder esse fundo aqui, tá? Ou não. Para perder esse fundo aqui, ou não, ou ele perde esse topo, ele ganha esse topo aqui e segue ladeira acima em busca aí dos 34k, fechado? O petróleo aqui tá mais feio, né? Contrato futuro de petróleo, no Fibonaccizinho aqui que a gente fez,
dessa pernada aqui, ó. Dessa pernada aqui, cadê? Aqui, ó. Tá? A gente pega esse Fibonacci, a gente consegue encontrar aí os alvos. Opa. Todos eles atingidos com maestria, tá? Alvo 1, alvo 2, alvo 3. Inclusive, quando a gente chega no alvo 3, existe um rompimento de fundo que não dá sequência, inclusive com pullback, e a gente volta a trabalhar. Eu sempre falo que as melhores operações de reversão acontecem no terceiro alvo de Fibo, né? Não é uma regra, mas acontecem invariavelmente no terceiro alvo de Fibo, são as melhores e mais confiáveis e mais duradouras. Olha quanto tempo tem que estar subindo essa porra, né? Só que aqui a gente fecha o gap. Tá? Essa linha aqui, exatamente onde a gente está agora, a gente fecha o gap do preço do petróleo. E aí, amigo, além de fechar o gap, vamos puxar um Fibonacci dessa descida aqui, ó. Opa. Dessa descidona toda aqui. Vamos puxar um Fibo daqui, ó. De topo a fundo. Olha aí, ó. Opa. Vou colar no fundo aqui, ó. Exatamente na retração de 50%. Fechando o gap, enfim. Não confirmando o rompimento desse último topo, porque olha como ele fecha. Deixa eu dar zoom aqui. Opa, não é assim que dá zoom aqui. Olha como esse candle aqui, ele fecha abaixo do fechamento do candle anterior, que supostamente rompe. Eu acho que ele nem chega a romper. Nossa senhora, difícil. Vamos ver. Close. Cadê? Close. 40,71 foi o fechamento desse candle. A máxima desse candle, high, ele fecha 2 centavos acima da cabeça do pivô. Mas o próximo dia ele fecha abaixo do candle que rompeu. Ou seja, não está confirmado esse rompimento aqui. Então, é preocupante? Cara, é análise técnica, né? É preocupante se você levar em consideração a análise técnica em si. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí ainda uma LTA para ser perdida. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido de alto grau de esclarecimento. Vamos dar uma olhadinha aqui que vocês me pediram. Eu não sei nem qual é o contrato que está sendo negociado, então vamos usar o Dolphin mesmo. Já estava no Dolphin. Vamos olhar aí os 60 minutos do dólar futuro. Cara, quem está vendo ombro, cabeça, ombro, digita eu. É um pouco forçado? É um pouco forçado, mas não perde a credibilidade não, tá? Mas não perde mesmo. E aí, meu amigo, o dólar pode ir buscar lá o topinho. Se o rompimento for aqui assim, ó. Olha onde o bichinho para, ó lá. É complicado. Pode ser um ombro, cabeça, ombro sim, tá? Não há o descarte dessa possibilidade. Beleza? Esse é os 60 minutos. E aí o alvo, obviamente, vai ser lá em cima. Que mais que a gente pode olhar? O 15 minutos? Podemos olhar o 15 minutos. Mas o 15 minutos também vai ser, ó, encontrou suporte na 200, as médias trabalhando muito próximas. Isso aqui é um cenário que é muito ruim, tá? Isso aqui é um cenário que é muito ruim. Porque ele pode acabar rompendo o topo e fundo aqui, ó, com uma tranquilidade incrível desse canalzinho. Ele pode acabar rompendo o topo e fundo exatamente porque as médias estão sem direção. O mercado ainda não decidiu a direção no 15 minutos, tá? Mas no 60 me parece que já está bem definido. Tá? No 60 me parece, ó, as duas médias rodam para cima, vem buscar a 200 como suporte. E agora, meu filho, só os dias vão dizer a verdade. Fechado, galera? Então é isso, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Espero que vocês consigam assistir esse pré-market até amanhã, né? São 22h23, não sei se vai dar tempo. Vou jogar no YouTube agora. E é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.